falar em equilíbrio, tem uma fase que com certeza mexe com todo mundo. A terceira série do ensino médio. Uma fase que o adolescente está ali, quase virando adulto, tem também aquelas expectativas para Enem, para vestibular. É uma fase cheia de mudanças. Mas será que tem como passar por ela com mais leveza e menos pressão? Para ajudar a gente a responder essas perguntas, eu converso agora com a Ariana Fidelis, que é psicóloga. Ariana, seja bem-vinda, é um prazer falar com você. Oi, Jéssica, muito bom estar aqui mais uma vez falando desse tema super importante nessa fase tão complexa, né, do desenvolvimento humano, e para mim sempre é muito bom estar aqui com vocês. Ariana, e em geral, o que os jovens de hoje pensam quando ouvem a palavra sucesso? Bom, quando a gente está falando de sucesso, nós estamos falando de uma gama e uma infinidade de probabilidades. E o sucesso, muitas vezes, ele pode ser ou não determinado pelo contexto. Eu gosto de dizer que o contexto social ele tem uma alta influência nessa dinâmica social do que a gente diz que é sucesso. Se a gente for pensar, há muito tempo, dentro da nossa sociedade, nós temos um ideal de que, quando jovens, terminando o terceiro ano, agora a terceira série, né? Na minha época, tão diferente, colegial, agora ensino médio, agora a terceira série do ensino médio, a gente tem aqui aquela expectativa e aquela alta expectativa. Espera-se pelo curso normal e cultural da nossa sociedade que a gente entre numa faculdade, e aqui via Enem, vestibular tradicional e tantas outras formas aí de ingressar na universidade. Mas sempre essa expectativa, espera-se que o jovem ele conclua os seus estudos, o seu ensino médio e vá para uma faculdade. Esse é o ideal, há muito tempo distribuído, disseminado aí nas nossas ações coletivas. Então, quando a gente fala de sucesso, a gente está falando de uma medida que eu entendo o quanto que eu estou bem dentro do curso que a sociedade espera-se. Na maioria das vezes, espera-se a universidade. Ariana, e dá para dizer que, por exemplo, às vezes eu tô tão influenciada por esse sentimento de que eu tenho que passar agora. Eu preciso passar agora, eu preciso entrar em uma universidade, eu tenho que escolher o curso certo, eu não posso errar na escolha do curso. Será que essa pressão por escolher um curso, por escolher um caminho, atrapalha até mesmo algo que deveria ser até mais prazeroso, mais divertido? Às vezes a pessoa realmente sonha em entrar na universidade, quer fazer um curso superior, mas essa expectativa torna esse momento mais pesado do que deveria ser? Com certeza. Aliado à expectativa pessoal, auto com U aqui, né? A autoexpectativa, o que eu espero do meu próprio desempenho, se a gente associar essa pressão a uma pressão social e principalmente a uma pressão familiar, que apesar de todo o desenvolvimento, apesar de muitos especialistas em comportamento humano, eles continuarem dizendo aos pais, não pressionem tanto, os pais ainda pressionam sim, e eles exercem um papel fundamental nesse processo. Então, quando a gente fala sobre essa pressão que se tem ao terminar o ensino médio, ao se cursar, o que curso vamos fazer, o que dá certo, o que é a profissão do futuro, a gente tem sim uma pressão muito grande. E essa pressão, ela de fato pode atrapalhar em muito nas escolhas, pode atrapalhar em muito nos possíveis acertos e confundir muitas vezes as pessoas, até mesmo para tomar as suas decisões. Então, a pressão, ela nunca é bem-vinda. É claro que numa medida ou outra a gente tem que ter uma certa cobrança, mas a gente está falando aqui de cobrança excessiva, de alta pressão, de excesso, então ela, com certeza, ela é ruim. E uma coisa que a gente até comentou antes de começar a gravação é pensar que existem pessoas diferentes, com desejos diferentes e que naturalmente podem ter futuros diferentes também. E como que, por exemplo, a família ou a escola pode ajudar esse aluno a valorizar o que faz ele único, o que faz ele diferente, porque nem sempre o caminho do sucesso para o meu amigo vai ser o meu, né? O que é importante a gente dizer para as pessoas é que nós temos características diferentes. A minha personalidade é diferente da sua. O meio de onde eu venho é diferente do meio onde você veio. Então, isso é muito importante, disseminar essas ideias. E o que é mais comum nessa fase,
e o que a gente geralmente faz como adulto, como adolescente, como jovem adulto, é a comparação. De fato, a gente tentar evitar a comparação é muito importante. Eu sei que é um desafio grandioso, porque a gente se compara, porque nós estamos no meio de uma rede social que traz comparações, que traz muita gente ali mostrando o que é certo, o que é melhor, o que é a profissão do futuro. Então, a gente evitar a comparação é um passo muito importante. E entender, se auto-entender. Um dos papéis dos pais é os pais procurarem ajudar os filhos a achar aquilo que eles se identificam. Muitas vezes, o que se identifica pode ser uma tarefa a médio e longo prazo. Não necessariamente o primeiro vestibular, não necessariamente o primeiro curso. Nós podemos pensar hoje que não, muito diferente do que antigamente, as pessoas necessariamente não precisam ter somente um curso superior. É uma realidade agora dos tempos atuais, da pós-modernidade, a gente ter mais de um curso superior e isso se torna comum. Então, não é mais aquela carreira para a vida inteira. Eu posso trocar de trabalho, você pode trocar de trabalho, o jovem pode trocar. Então, essas ideias, elas precisam permear o discurso dos pais, o discurso da família e o discurso da escola. Não pesar aquela ideia de que agora eu entrei neste curso, pronto, só vou fazer isso para o resto da vida. Não necessariamente nessa ordem. E é muito legal você trazer isso, porque é justamente algo que eu queria perguntar já para você. Às vezes o jovem que está vendo a gente aqui já sabe que nesse momento, né, depois do terceiro ano, não quer ingressar no ensino superior. Talvez não agora, talvez possa vir no futuro, mas para agora não quer. E aí pode vir aquela sensação de, eita, né? Por onde começar? Será que vai parecer que eu não quero fazer nada depois do terceiro ano? Quando, na verdade, não é disso que se trata. Então, como que esse jovem pode começar a se preparar? Pesquisar opções, ouvir algumas pessoas específicas? Como que esse jovem pode realmente fazer um plano de ação, então, para depois que o terceiro ano chegar ao fim? Eu vejo que um papel fundamental nesse processo de formação, além da família, mas para além da família, que muitas vezes o pai e a mãe têm um discurso já fechado, rígido e metodológico e construído ao longo do tempo, mas uma conversa com os professores. Eu acredito que os professores que nós temos proximidade dentro da nossa escola, eles fazem um papel muito importante nessas informações. Mostrar os diferentes caminhos e as possibilidades que um jovem, na atualidade, tem. Hoje nós estamos diante de uma gama de cursos EAD, uma facilidade de informação e também o trabalho. O trabalho gera desenvolvimento, né? Qualquer instância que ele esteja, se o jovem ele se propõe a um trabalho, ele também pode se desenvolver. Então, é um período de que ficar sem fazer nada não aconselho, mas um período em de procurar desenvolvimento e buscar ajuda, principalmente com os nossos professores. Porque os professores, eles já estão no mercado de trabalho. Eles já estão inseridos. E também aquela boa conversa com os nossos familiares, aquele que formou, aquele que tem um curso técnico, aquele que é um empresário, aquele que é um empreendedor, isso tudo vai nos dando possibilidades de enxergar quais são as probabilidades que eu posso ter como jovem, né, nesse meu processo. Ariane, para a gente fechar nossa conversa, eu queria que a gente falasse um pouco sobre, talvez quando esse jovem chegar à vida adulta, e pensar, né, será que eu me considero alguém bem-sucedido? Esse ser bem-sucedido vai além do dinheiro, né? Às vezes a gente pensa que o sucesso ele é medido apenas pelo ganho econômico, né? Pelo dinheiro que cai na conta. Sucesso envolve mais do que isso? Sim, claro, é inevitável a comparação do sucesso com o dinheiro. Nós sabemos que as pessoas que geralmente nós vislumbramos numa carreira de sucesso são as que ganham mais dinheiro. Agora, é claro que o sucesso também está atrelado a tantas outras coisas. E ter sucesso significa também ter um conhecimento, ter uma rede de apoio, ter pessoas que te reconhecem como referência naquele assunto. E se associado a isso tiver dinheiro, fica melhor ainda. Mas esse reconhecimento também é importante. Não é uma questão de eliminar, sabe, Jéssica? Não é que não precisa ter dinheiro e só quem tem sucesso tem dinheiro. É porque eles andam juntos, eles caminham juntos. Então, é sim necessário ter dinheiro, mas é sim também necessário ter todo esse reconhecimento, é necessário a gente ter essa disponibilidade, ser uma referência no que a gente faz, falar com propriedade e demonstrar o conhecimento daquilo que a gente faz. Então, esse é um conjunto de coisas. Um não separa do outro, é como se a gente tivesse atrelado, né? Mas o dinheiro também é importante e o sucesso em todas as áreas também é importante.
Ariana, perfeito. Amei conversar com você. Muito bom falar sobre esse tema que, na minha época de terceiro ano, me fazia pensar demais. Eu tenho certeza também que muita gente que acompanha a gente, que muitas pessoas que acompanham a gente aqui também se identificam. Muito obrigada. Bom, eu que agradeço mais uma vez aqui a confiança e poder compartilhar um pouco sobre esses assuntos, temas tão pertinentes nessa fase, e espero de fato ter ajudado e contribuído para a reflexão.